Lucas caminhava pela margem do rio, chutando as folhas que começavam a cair. Com 15 anos, ele sentia que seu mundo estava despedaçado. Sua boca, inchada de um soco, latejava e os professores prometeram que sua briga com Cauã seria denunciada às autoridades. Para ele, nada disso era novo. Desde os 5 anos, Lucas estava registrado em acompanhamento social, desde o dia em que havia roubado um pacote de leite e pão em uma loja. Naquela época, o segurança o alcançou fora da loja e a corrida desesperada de Lucas só fez o pacote se romper ao bater no chão, espalhando leite e pães por todo lado. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. A vida de Lucas sempre foi marcada pela fome. Desde a infância, seus pais, sempre bêbados, nunca se preocuparam com ele. Ele cresceu como um verdadeiro desamparado, como capim à beira da estrada, sem ninguém para protegê-lo ou confortá-lo. No entanto, ele teve um momento de esperança certa vez, ao vagar pela cidade. Ao entrar em um quintal, viu um garoto da sua idade brincando com carrinhos novos. Lucas nunca havia tido brinquedos como aqueles e, ao vê-los, mal conseguia desviar o olhar. O menino, que se chamava Léo, viu Lucas e o convidou para brincar. Logo os dois se tornaram amigos, e Léo, percebendo que Lucas estava com fome, o convidou para ir até sua casa. Contudo, a mãe de Léo não foi receptiva. Ela os repreendeu e mandou o filho para dentro, impedindo-o de sair novamente para brincar. Sentado na escada do prédio, Lucas começou a refletir sobre a dureza da vida e a constatação de que, assim como ele, Léo também sofria com a indiferença materna. Foi então que Lucas conheceu Eduardo, um homem alto e gentil, com uma marca no rosto que lhe dava um aspecto acolhedor. Eduardo também estava passando por uma fase difícil, ainda devastado pelo fim de seu casamento. Ele havia sido deixado pela esposa pouco depois de descobrir que ela estava grávida, mas de outro homem. Mesmo abalado, Eduardo tentou manter a calma e seguir a vida com dignidade. Quando Eduardo viu Lucas ali, sozinho, não conseguiu simplesmente passar reto. Aproximou-se e perguntou: "Ei, garoto, o que faz aqui sozinho?" Lucas, com os olhos marejados, respondeu que estava esperando Léo, seu amigo que morava ali. Eduardo sentou-se ao seu lado e pacientemente ouviu as dores do menino, a fome, a solidão e o desprezo que enfrentava. "Venha, Lucas, vamos para minha casa. Não tenho muita coisa, mas podemos jantar", disse Eduardo, oferecendo-lhe uma mão. Desconfiado, mas faminto, Lucas aceitou. Em casa, Eduardo o ajudou a se lavar e trouxe roupas limpas. Quando a comida foi colocada sobre a mesa, o garoto olhou fixamente para o banquete, sem coragem de se aproximar. Eduardo percebeu e incentivou: "Vai em frente, coma." Lucas então atacou o prato com tanta avidez que Eduardo precisou disfarçar a emoção, virando-se enquanto servia o chá. Ao terminar a refeição, Lucas limpou o prato com o pedaço de pão que sobrou e cuidadosamente recolheu as migalhas, levando-as à boca. Depois de algumas conversas, Eduardo perguntou se Lucas gostaria de viver com ele. A pergunta pegou o garoto de surpresa, mas encheu seus olhos de esperança. Eduardo o tranquilizou, dizendo que daria um jeito de formalizar as coisas. Naquela noite, Lucas dormiu sob o mesmo teto de Eduardo, acreditando pela primeira vez que poderia ter uma vida diferente. Nos dias que se seguiram, Eduardo comprou roupas e brinquedos para Lucas. Levou-o a passeios e mostrou-lhe um mundo de afeto e possibilidades. Mas a felicidade de Lucas durou pouco. Em um domingo, uma senhora apareceu no parque onde ele brincava com Eduardo e, ao vê-lo, gritou emocionada: "Lucas, onde você esteve?" Era sua avó paterna, Dona Helena, que, após saber da situação de Lucas através dos assistentes sociais, viera para buscá-lo. Embora Helena fosse uma senhora doente e com poucos recursos, Lucas não teve escolha a não ser acompanhá-la. Despediu-se de Eduardo com um aperto no coração, mas Eduardo, carinhoso, lhe entregou um pouco de dinheiro e desejou que fosse feliz.
Nos primeiros anos com a avó, a vida de Lucas começou a melhorar. Ele foi para a escola e, embora vivessem com pouco, tinha comida e carinho. Porém, no 5º ano, sua avó faleceu. Sem outra opção, Lucas teve que retornar para os pais, que rapidamente venderam a casa da avó para alimentar o vício. Logo, o jovem voltou às ruas, sobrevivendo como podia. Em um desses dias difíceis, Lucas teve uma briga na escola. Cauã, um colega de classe, o havia chamado de mendigo fedido, e ele não conseguiu controlar a raiva. Os professores ficaram alarmados com a agressividade de Lucas e ameaçaram chamar as autoridades. Ele então fugiu da escola e foi para a margem do rio, onde uma agitação no local chamou sua atenção. Aproximou-se e percebeu que uma criança estava se afogando. Sem pensar 2 vezes, Lucas pulou na água e conseguiu salvar o garoto. Ao emergir das águas, Lucas sentiu os braços sendo erguidos por pessoas da multidão que assistiam em choque, algumas ainda segurando celulares. Entre aqueles que o ajudaram a subir para a margem estava o pai da criança, que também havia se jogado na água para tentar salvá-la. Ambos se encararam, ofegantes e aliviados, mas ao se aproximarem, o homem arregalou os olhos e gritou de emoção: "Lucas! Lucas, é você, meu irmãozinho!" O jovem demorou um momento para reconhecer aquele rosto, mas ao ver o homem mais de perto, exclamou: "Eduardo!" Ele o abraçou com força, enquanto lágrimas misturavam-se à água que ainda escorria pelo rosto. Eduardo, em meio ao choro, agradecia sem parar. "Obrigado, Lucas, você salvou meus filhos. Não sei como te agradecer." A multidão ao redor assistia à cena em silêncio, tocada pela emoção daquele reencontro. Mais tarde, quando se acalmaram, Eduardo levou Lucas para sua casa, onde o apresentou à esposa, Paula, e aos 2 filhos pequenos, os mesmos que Lucas havia salvado. A gratidão de Paula era evidente, e ela, com um sorriso emocionado, preparou um almoço especial para todos. Durante a refeição, Eduardo perguntou sobre a vida de Lucas desde a última vez que se viram, e o jovem contou tudo: como vivera com a avó por um tempo e depois tivera que voltar para os pais, como sem alternativa acabara na rua. Ao ouvir a história, Paula segurou a mão de Lucas e disse: "Você merece uma chance de recomeçar, Lucas. Não queremos que você passe por isso novamente. Se aceitar, Eduardo e eu queremos ser seus tutores legais." Lucas ficou atônito, sem saber o que dizer. Eduardo explicou que, se ele concordasse, poderiam formalizar a tutela e Lucas poderia viver com eles, ter uma vida mais estável, estudar e se preparar para um futuro melhor. "Lembra quando éramos mais novos, Lucas? A gente sonhava com isso, com uma vida nova e feliz. Agora temos uma chance real de fazer isso acontecer", disse Eduardo. O jovem olhou para Eduardo e Paula e seu coração, que carregava tantas feridas, encheu-se de esperança. Com um sorriso tímido, ele aceitou a proposta, e naquele instante sentiu-se parte da família. Eduardo e Paula organizaram todos os papéis e nas semanas seguintes, Lucas começou uma nova rotina. Foi matriculado na escola, recebeu orientação para se recuperar nos estudos e, pouco a pouco, adaptou-se à sua nova vida. Agora, com o apoio de Eduardo e Paula, Lucas começou a visualizar um futuro antes impensável. Ele passou a estudar com dedicação e sonhar com uma profissão. Eduardo e Paula sempre estavam ao seu lado, incentivando-o e mostrando que ele, enfim, tinha uma família que se importava de verdade. O garoto, que um dia fora apenas um sobrevivente, agora aprendia a viver e acreditar no amor e no cuidado. Esse reencontro inesperado e o resgate das crianças foram o começo de uma nova vida para Lucas, marcada pelo amor e pelo acolhimento. Finalmente, ele pôde acreditar que era possível ser feliz e construir uma vida diferente, ao lado de pessoas que ele podia, enfim, chamar de família. Com o passar do tempo, Lucas foi se integrando totalmente à rotina da família de Eduardo e Paula. Ele passou a dividir responsabilidades na casa, ajudava nos afazeres e cuidava dos pequenos irmãos com carinho. Os laços entre eles se fortaleceram, e Lucas, que antes carregava tanta desconfiança em seu coração,
começou a se abrir para a nova realidade. Na escola, Lucas enfrentou desafios para acompanhar o conteúdo que havia perdido durante os anos de dificuldades. Eduardo e Paula o apoiaram desde o início, contratando reforço escolar e incentivando-o a persistir, mesmo quando parecia complicado. Pouco a pouco, Lucas foi se recuperando nos estudos, e o esforço e a dedicação logo deram frutos. Ele encontrou uma paixão em matérias práticas e sonhava em estudar engenharia, imaginando poder construir algo significativo, algo que também representasse seu próprio crescimento. A dedicação de Lucas chamou a atenção dos professores, que reconheceram seu progresso e o incentivaram a seguir em frente. Eduardo, orgulhoso do irmão mais novo, sempre dizia: "Você tem um futuro brilhante pela frente, Lucas. Não deixe ninguém te fazer pensar o contrário." As palavras de Eduardo tinham um peso especial, pois ele, mais do que ninguém, conhecia a trajetória de Lucas e entendia o que significava aquele progresso. Além do apoio acadêmico, Lucas também encontrou novas amizades na escola. Embora no início fosse difícil para ele confiar nas pessoas, os amigos que fez lhe trouxeram um senso de pertencimento. Com o incentivo de Eduardo e Paula, ele se envolveu em atividades extracurriculares e começou a participar de grupos de estudo e eventos escolares. Esses momentos ajudaram Lucas a superar as marcas de um passado solitário, dando-lhe uma nova visão sobre o que significava fazer parte de uma comunidade e ter pessoas com quem contar. Em casa, Eduardo e Paula o acolhiam como um verdadeiro filho. Quando completou 17 anos, eles organizaram uma festa para ele, algo que Lucas nunca havia experimentado. Foi uma comemoração simples, apenas com a família e alguns amigos, mas cheia de afeto e simbolismo. Durante a festa, Eduardo fez um discurso emocionado, lembrando o dia em que encontrara Lucas na escada do prédio e como aquele encontro transformara suas vidas. "Você não só mudou a minha vida, Lucas, mas também me ensinou o valor da verdadeira família. E hoje, ao ver o homem que você está se tornando, tenho a certeza de que valeu a pena cada passo", disse Eduardo com lágrimas nos olhos. Com o apoio de Eduardo e Paula, Lucas continuou seus estudos e passou a se preparar para entrar na faculdade de engenharia. A possibilidade de seguir uma carreira e construir um futuro sólido era algo que ele jamais imaginara. Ao olhar para trás, Lucas refletia sobre como sua vida tomara um rumo inesperado desde o dia em que fora salvo por Eduardo naquela manhã fria. Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.